Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já pensou: o que eu tenho que comer antes do meu treino? O que eu tenho que comer quando o meu treino acabar? O que eu tenho que comer nessas 2 refeições para eu tentar tanto ter mais performance durante o treino, como extrair o máximo de benefícios adaptativos dessa sessão que eu acabei de fazer? Essas são perguntas super comuns, eu vou tentar dar uma luz para vocês em relação ao que vocês devem fazer nesses momentos. Eu vou ser curto e bem direto, para que vocês entendam logo desde o início do vídeo o que é mais importante, tá? Carboidrato é o nutriente mais importante para a performance, ele é o substrato que o nosso corpo transforma na reserva energética, que fica dentro do nosso músculo e no fígado, chamado de glicogênio. A maioria das revistas relacionadas com nutrição esportiva, elas trazem as recomendações de carboidrato como sendo algo a ser consumido ao longo do dia, e não necessariamente antes do treino, logo após o treino, ou durante o treino, por exemplo. Eu acredito que para a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que fazem apenas uma sessão de treino por dia e que tem o treino com a duração que não passa aí de 1h30, 2 horas, seguindo as recomendações que eu vou passar aqui para vocês agora de consumo diário de carboidrato, vocês já vão ter um ganho sensacional na performance de vocês. Se você se enquadra em algum desses aspectos que eu citei, se você faz 2 treinos por dia em um período muito curto, ou se você faz um treino aí de mais de 3 horas de duração, 2 horas de duração, eu vou preparar um próximo vídeo para explicar o que deve ser feito nessas condições para melhorar a performance. O que é indicado? É indicado o consumo de carboidrato que varia no limite inferior de 3 gramas por quilo de peso de carboidrato, e essa quantidade, dependendo da intensidade do exercício que você faz, ela pode chegar até 12 gramas por quilo de peso de carboidrato. Então vamos lá, fazer aquele cálculo que eu sempre proponho aqui nesses vídeos. Imagina que você é uma pessoa de 70 quilos, você vai multiplicar 70 por 3, e a gente vai ter um valor de 210, se você quer atingir pelo menos aquele limite inferior de carboidrato. E aí você tem que inserir na sua dieta, ao longo do dia, de acordo com sua rotina, de acordo com os horários das suas alimentações, 210 gramas de carboidrato. Como eu falei, isso não se aplica para todo mundo, porque alguns atletas, eu vou até citar o Marlos, por exemplo, onde a recomendação de carboidrato que ele precisa atingir, devido à carga de treino que ele tem ser muito intensa, ele fica ali na faixa dos 8 a 12 gramas de carboidrato por dia. Então é muito carboidrato. Testem fazer essa continha aí por vocês, para vocês terem uma noção de quanto seria. Eu vou dar alguns valores para ajudar a vocês a entenderem mais ou menos quanto de carboidrato tem em cada alimento. E aí, por exemplo, se você quer atingir essa recomendação de limite inferior de carboidrato, que seriam as 3 gramas por quilo de peso, ou 210 gramas, se você estiver ali na faixa de 70 quilos, vai ficar mais fácil ter uma noção da quantidade de alimentos, tá? Então vamos lá. Uma banana, uma maçã ou uma porção de fruta, que a gente chama, tem na faixa de umas 15 gramas de carboidrato. Uma fatia de pão integral, uma colher de sopa de goma, 3 torradas integrais tem na faixa de 15 gramas de carboidrato. Uma colher de sopa de arroz branco, que é aquela que a gente usa para comer, tem na faixa de 7 gramas de carboidrato. Já uma colher grande de servir, ela tem na faixa ali de umas 15 gramas de carboidrato. Vou estar enviando uma tabela para vocês, onde vocês vão ver porções de alimentos ricos em carboidrato, e aí vocês vão conseguir saber em quanto de tal alimento tem quanto de carboidrato. E vocês vão poder adequar isso ao longo do dia e espalhar esses alimentos de forma com que faça que vocês atinjam essa recomendação que eu propus aqui. Uma estratégia muito mais fácil, claro, é procurar um profissional nutricionista e pedir para ele fazer todo esse processo para vocês, ajustando essa quantidade de carboidrato ao longo do seu dia de forma mais tranquila. Então, só recapitulando, quando forem perguntar o que você vai tomar no seu pós-treino para melhorar a sua performance, responda: banho. Vou tomar banho porque a minha dieta ao longo do dia ela já está toda completinha com as quantidades ideais de carboidrato. Vixe, teu pré-treino é o quê? Você tem que falar assim: pô, meu pré-treino na verdade não é só aquela refeição antes do treino, não. Meu pré-treino são todas as refeições que eu fiz antes. E ao longo do meu dia eu tô atingindo a recomendação de carboidrato que o Nutri falou, que é ficar na faixa dos 3 gramas por quilo de peso, isso podendo ir até 12 gramas por quilo de peso se você fizer uma atividade muito intensa. Só lembrando que essas recomendações elas são baseadas em atletas de alto rendimento. Então, se você treina de forma mais tranquila, se você não busca tanto performance, talvez com quantidade menor do que 3 gramas de carboidrato você esteja ok.
tá bom? Isso tem que ser analisado de forma mais próxima, e se você estiver sentindo que dá para melhorar, a gente vai aumentando isso aos poucos. É válido sempre fazer testes, não custa nada a gente tentar por uma semana aumentar um pouco o consumo de carboidrato, na outra dar uma reduzida e ver como o corpo responde. Aí você vai agir como se fosse um cientista e o experimento é você mesmo. Então acho que vocês já entenderam que o ideal é ter aquela visão macro, aquela visão mais global de recomendação de carboidrato ao longo do dia, né? Outro nutriente muito importante relacionado à performance do treino, eu já não vou mais focar em pré, pós ou intra-treino, tá? Porque vocês sabem que o mais importante é o dia inteiro, seria a proteína. Eu vou deixar para conversar com vocês sobre proteína em um próximo vídeo, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida em relação ao consumo de carboidrato, fala comigo que eu vou sanando essas dúvidas aos poucos. Um grande abraço, até a próxima.